Jazz, o gênero que tão bem mostrou a cultura afrodescendente para o mundo, sinônimo de improviso e de liberdade que os escravizados sempre buscavam. Jazz, a materialização do processo criativo, a arte instantânea, o gênero que colocou um afrodescendente como Louis Armstrong de igual para igual a Bach, Mozart e Beethoven. Quer saber qual a origem do jazz? Então fica aí que eu te conto agora. É muito difícil da gente colocar na história um lugar exato onde nasceu um gênero ou estilo musical. Porém, o jazz é diferente. A gente sabe exatamente onde ele nasceu. Ele nasceu nos Estados Unidos, no estado da Louisiana e na cidade de Nova Orleans. Nova Orleans foi fundada pelos franceses em 1718. Nova Orleans, na sua história, envolve, além dos franceses, os espanhóis também e os ingleses na conquista daquele território. Como lá na cidade portuária, Nova Orleans viu chegar gente do mundo inteiro. Então, a partir da sua fundação, chegou gente, além da França, Espanha e Inglaterra, gente da Irlanda, gente do Japão, gente da Itália e, claro, né, muitos africanos, então, escravizados. Os próprios índios que já moravam ali também fizeram parte então dessa cultura e também gente de outros lugares dos Estados Unidos chegando e do próprio Canadá. Tudo isso fez criar um caldeirão cultural que foi se misturando ao longo dos anos e que deu origem depois ao jazz, muito mais, né, claro, carregando aí a cultura afro em solo estadunidense. Mas é interessante a gente observar quais os gêneros que fizeram parte então da formação da origem do jazz. Um deles que dá para citar aqui não seria tanto um gênero em si e que não envolve tanto a questão musical em si também. É mais uma espécie de cultura estabelecida ali em Nova Orleans e também nos Estados Unidos no modo geral, né? Que são os menestréis. Os menestréis eram homens brancos que se pintavam de negros e faziam caricaturas, então meio que debochando dos negros, dessa vida, né, de escravizados, dessa cultura vindo da África. Só que essas pessoas, elas acabavam então fazendo eventos em algumas cidades onde elas iam e mostravam essa cultura afro, né, desse lado mais debochado. Mas de alguma forma isso é uma maneira de mostrar, né, de fazer uma troca de cultura, mesmo que seja nessa forma aí bem caricata e ruim, né, debochando então dessa cultura tão rica que é a africana. Porém, é legal de a gente notar que depois passou um tempo e os negros também começaram a se pintar de brancos e fazer essa mistura, então, ir lá e debochar também da cultura branca. E aí, então, eles puderam revidar nessa situação. Mas a questão aqui é justamente isso, assim. É um pessoal mostrando a cultura um do outro, tanto os brancos para os negros, quanto os negros para os brancos. Com esses menestréis, eles ficavam conhecendo as músicas mais conhecidas da cultura afro, e também os negros depois conheciam as músicas folclóricas brancas dos estadunidenses. Então era uma troca, né, de cultura nesse sentido. Where? I went down to the post office and asked that man could he let me have one of them jobs as a letter toter. De um lado menos racista, como esse dos menestréis, existia também as bandas de metais, as brass bands. É muito importante a gente falar das brass bands também nesse contexto do início do jazz, porque a gente já vê também o ritmo, né, que é o ritmo de marcha, então introduzida nas brass bands, e também a instrumentação, que é muito ligada aos instrumentos de sopro, que nesse caso vieram da Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão aconteceu de 1861 a 1865, e foi a partir daí que os afrodescendentes tiveram contato com os instrumentos de sopro. Essa guerra, você sabe, tem todo o envolvimento com a escravidão nos Estados Unidos, e naquele momento muitos músicos também iam para a batalha. Tá? Eles iam tocando alguns instrumentos de percussão, né, como a caixa, né, um bumbo, um prato, e também os instrumentos de sopro, como por exemplo a corneta, o trombone e alguns instrumentos assim. E aí muitos músicos acabavam falecendo nesse momento. Aí algumas pessoas iam lá, recolhiam armas e também instrumentos para trazer para as lojas de penhor e vender, ou até dar, né, ou vender muito baratinho. Assim então alguns descendentes de escravos conseguiam comprar esses instrumentos e produzir música com cornetas e trombones, por exemplo.
Um outro gênero super importante que eu já falei aqui no meu canal é o blues. O blues ele nasceu também de descendentes de escravizados e, claro, né, nesse contexto também está ligado à cidade de Nova Orleans e outros, né, escravizados que vinham até Nova Orleans e faziam, né, traziam esse contexto aí do blues, mostravam aquela música mais voltada então à tristeza, à melancolia, e é uma música cantada, né, com um instrumento, normalmente um violão. Você pode ver aí o vídeo e saber um pouco mais da origem do blues. Mas também o blues então está sim na origem do jazz. Eles nasceram mais ou menos juntos. O blues nasceu um pouquinho antes e chega em Nova Orleans para dar essa liga e formar o jazz. Mais uma vez, ligando a cidade sendo um porto, a gente tem mais uma questão. Vários escravizados chegavam da África com a sua música africana já diretamente e mostrava isso para a sociedade. Claro que com muita restrição. A gente sabe que a escravidão era muito dura, mas em alguns momentos eles conseguiam demonstrar a sua cultura. E a gente tem lá em Nova Orleans uma praça chamada Congo Square. Essa praça é fantástica. Ela está lá então ainda até os dias de hoje e sempre promove a cultura africana. Todo final de semana tem alguém tocando lá. Eu vivi em Nova Orleans por um tempo, então eu ia lá muitas vezes para ouvir essa música africana. Então eu fico imaginando como era na época, né? Antes do século XX ainda, e ter esse contexto ali de os negros poderem ir lá e mostrar a sua cultura, fazer o seu ritual e tocar a sua música. A Congo Square é a praça, né, que os negros podiam então tocar os seus ritmos e fazer, né, mostrar a sua cultura para quem quisesse, né, chegar ali e assistir. E pensando no lado inverso, né, não da entrada como cidade portuária, mas de saída, a gente tem que perceber o seguinte: existia também os Creoles, ou seja, negros filhos de mães escravizadas com pais brancos. Essas pessoas normalmente lá em Nova Orleans tinham um pouquinho mais de regalia, tá? Dependendo se o pai ele apostasse no filho, ele assumisse o filho primeiramente, né? Ele poderia fazer com que o filho saísse de Nova Orleans e fosse ter uma boa educação que era na Europa. Então ele ia para a Europa estudar, e se fosse estudar música, o que ele ia estudar? A música europeia dos brancos que tem partitura, né? Ou seja, tu vai estudar lá polonês, mazurca, valsa, danças europeias e ainda aprendendo piano, né? Um instrumento então mais chique assim, né? E lendo partitura. Essas pessoas vinham para Nova Orleans e faziam a sua música, porque eles tinham, né, no sangue, claro, a cultura afrodescendente. Então eles iam tocar lá valsa à sua maneira. E aí nesse sentido surge um outro estilo chamado ragtime. E quando se fala de ragtime, é claro, não dá para esquecer das pianolas. E a gente não pode esquecer que Nova Orleans também é uma cidade relativamente perto da América Central. Então muita gente vinda da América Central chegava no porto de Nova Orleans e carregava a sua música com seus instrumentos, seus ritmos e sua percussão ligada à América Central. E que todo mundo sabe, quem é músico e percussionista sabe que lá aquilo ferve, assim, né? A percussão realmente da América Central é magnífica. E lógico que isso fez contato com os afrodescendentes e com a cultura geral de Nova Orleans. Então Nova Orleans realmente era um lugar mágico, como é até os dias de hoje. E o nascimento do jazz acontece na virada do século XIX para o século XX. Tudo indica que o primeiro artista que realmente fez jazz, assim, propriamente dito, foi um cara chamado Buddy Bolden. Buddy Bolden, a gente não tem uma gravação dele, a gente não tem nada, ele não deixou registros, né, fonográficos. Porém, os registros que se tem é assim de algumas pessoas relatando que ele passava na rua tocando a sua corneta e sempre fazendo então
uma sonoridade que envolvesse um ritmo, um pulso a mais, diferente daquilo que vinha sendo executado anteriormente. Então você pega, por exemplo, um músico normal, né, de uma brass band fazendo uma música de marcha, né, uma música mais ligada à batalha, que ela tem um pulso, né, uma música quadrada, por exemplo, em 2x4, muito reta, né, servindo para marchar, por exemplo, e a gente ouve, né, as pessoas ouviam na rua, lá no French Quarter, né, naquele bairro fabuloso, o Buddy Bolden tocando algo mais sutil, com bastante ritmo, com uma leveza, né, colocando sempre aquele swing, aquele ritmo característico do jazz. Provavelmente ele foi um dos primeiros, sim, a fazer isso. Depois a gente vai ter uma série de músicos que vão fazer esse jazz característico de Nova Orleans. É de Nova Orleans que o jazz sai e conquista o mundo todo. O nome dado para esse ritmo que o Buddy Bolden criou é Big Four. In a straight march, you'll be going doom-ch, 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 doom-ch. With the Big Four, you go doom-ch, 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 go doom-ch, 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 go doom. Before the trumpets, they were playing. But now, I have the Big Four. A história do jazz é fantástica, tem vários e vários estilos que a gente pode nomear depois, mas isso daí cabe, claro, novos episódios aqui no canal. Então se você gostou desse episódio, se inscreve. E, claro, é muito importante, né? Encaminha para um amigo, acho que assim é a melhor forma de a gente ter um ganho, né, nesse canal, de novas pessoas conhecerem esse canal. Então eu espero vocês, até a próxima.